Meu nome é Mário Bianchi, sou pesquisador da CCGL na área de manejo de plantas daninhas. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto diferente, que seria o efeito da pluviosidade, ou seja, das chuvas, sobre a produtividade de soja aqui na região de Cruz Alta, aqui na CCGL. Então esse estudo a gente fez em parceria com os demais colegas, o Jackson Fiorini, o Geomar Coraza e o Thiago Horby. Nesse estudo a gente procurou entender melhor, com dados de vários anos, o comportamento da cultura da soja em diversos sistemas de produção. Por quê? Porque a soja é uma planta que precisa de muita água, como as demais plantas também. E nós temos períodos durante o cultivo da soja que nós temos deficiência de chuvas, falta de umidade no solo, e isso pode comprometer e compromete a produtividade de soja. A gente sabe que para a soja produzir bem durante seu ciclo de crescimento, ela precisa ir de em torno de 830 milímetros de chuva acumulada ao longo desse período, que seria a evapotranspiração máxima da cultura da soja, conforme alguns autores já têm publicado sobre esse tema. Então, entre 800 e 830 milímetros seria o adequado para a soja expressar sua produtividade, expressar seu potencial produtivo. É claro que isso, nós temos falhas de precipitação ao longo dos anos, principalmente dos últimos anos, o que vem nos levar a um manejo mais apropriado desse solo. Então, o objetivo nosso com esse estudo é entender um pouco quanto que o manejo pode contribuir, pode garantir produtividade de soja. Como nós temos diferentes sistemas de produção aqui, estudos de longa duração, estudos já desde 1986, que trabalha com rotação de culturas, com plantio direto, com rotação de culturas no inverno, rotação de culturas no verão, rotação com milho. Então a gente procurou entender o que esses sistemas podem nos ajudar a entender e a oferecer para a região o ponto de mudança em termos de manejo de solo. Então a gente comparou toda essa produtividade que a gente tem ao longo desses anos com a produtividade que tem na média do município de Cruz Alta. E aí a gente pode entender então o quanto que a gente pode avançar em termos de manejo de solo, manejo de culturas, manejo de plantas daninhas para garantir com que essa produtividade então aconteça. Nesse gráfico a gente pode observar aqui que ao longo de 50 anos, que são os dados já históricos aqui da estação de pesquisa aqui de Cruz Alta, da CCGL, ao longo desses 50 anos, a precipitação durante o ciclo de crescimento da cultura da soja, ou seja, de 1º de novembro a 31 de março, considerando esse intervalo como intervalo de desenvolvimento da maioria dos cultivares de hoje. O que a gente observa nessa linha vermelha? Que é aquele limite ali de evapotranspiração máxima de 800 milímetros, 800 a 830 milímetros. Notem que acima dessa linha vermelha não tem muitos anos que nós temos essas condições adequadas para expressar o potencial produtivo. E aí entra um pouco daquilo que a gente pode fazer. O que a gente faz para tentar ter mais água no solo? O que a gente faz em termos de manejo para tentar ter mais água no solo? Porque isso é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. O que a gente observa, o que às vezes pode ter esquecido, que a realidade é chover menos do que a soja precisa. É que em alguns anos, principalmente aqui nos anos 2010, se a gente observar aqui os anos 2010, ou a década de 2010, teve maior número de anos que choveu bem, que choveu acima da necessidade da soja, o que garantiu uma excelente produtividade sempre. Só que se nós olharmos para trás, isso não é uma realidade, ou seja, é o contrário, nós temos menos anos que chovem bem, e não como aconteceu em 2010, o que levou muitas vezes às decisões equivocadas em termos de produtividade de soja, em termos daquilo que a gente precisa fazer para manter uma boa produtividade de soja. Então notem aqui, se nós observarmos na média então desses 50 anos, aqui na região do Cruz Alta, em termos de percentagens de safra, 36% das safras estiveram com chuvas durante o ciclo de crescimento da soja maiores que 800 milímetros. 36%, ou seja, 18 safras apenas. A maioria delas é numa condição intermediária, que aqui o manejo influencia bastante,
22 safras e 10 safras numa condição realmente muito ruim, onde o prejuízo é bastante grande. Então, a maior parte da nossa produção de soja no estado do Rio Grande do Sul não é com boa disponibilidade de água, de chuvas, né? E aí entra muito do manejo, o que a gente pode fazer com o manejo. Tá? Bom, nesse boletim a gente discute esse assunto e aqui eu resumo para vocês um pouco da influência do manejo, ou seja, como que o manejo pode nos ajudar a minimizar, a mitigar o efeito da falta de umidade, o efeito da deficiência de umidade durante o período de desenvolvimento da soja. Então, notem nesse gráfico, né, onde nós temos a linha verde, né, é onde nós temos um sistema de produção com plantio direto e rotação de culturas no qual tem milho. 1/3 da área com milho, né, que são os resultados do experimento de longa duração que nós temos aqui na CCGL. Então, essa é a produtividade que nós temos nessa área. Na linha escura, né, nós temos uma área sem rotação de culturas, porém com coberturas de solo, né, com trigo no inverno, com soja no verão, com aveia no inverno muitas vezes. Então, não é uma área completamente sem culturas durante todo o ano. E na linha vermelha, nós temos a média da produtividade de soja no município de Cruz Alta. Então, isso aqui é importante para a gente analisar o quanto que nessa inflexão, aqui no ponto máximo, de máxima produtividade de cada uma dessas curvas aqui, nós temos a ganhar com manejo. Notem que na linha verde é uma área com manejo, com rotação de culturas, com cobertura do solo durante 365 dias do ano, né? E aqui é a média do município. Então, na média do município de Cruz Alta, nós temos muito a ganhar ainda com manejo. Outro ponto, o que a gente observa? Os ganhos de produtividade. Tá? Os ganhos de produtividade. Ressaltando que isso aqui são dados de 40 safras. 40 safras. Né? Os ganhos de produtividade. Onde é que eu tenho rotação de culturas? O ganho de produtividade é de 3,62 quilos por hectare por milímetro. Ou seja, eu tenho muito mais ganho de produtividade do que quando comparo com a média do município de Cruz Alta, que eu tenho apenas 2,62 quilos por hectare por milímetro. Né? Esse número, quanto maior, melhor. Quer dizer que o meu sistema é mais eficiente no uso de água. O manejo está mantendo mais água no solo e proporcionando uma produtividade maior para a cultura da soja. Então, o que é interessante de tudo isso? Que o sistema plantio direto, né, com rotação de culturas, né, a rotação de culturas que a gente pratica aqui, 1/3 de milho, 2/3 de soja no verão, por exemplo, e no inverno, cultura de trigo, cobertura de solo, ou seja, manutenção de cobertura do solo durante 365 dias do ano, ele se destaca porque a produtividade foi superior, né, ao que é encontrado na região. E isso, né, representa menos chuva, exige menos chuva para manter a mesma produtividade que aqui em Cruz Alta. Por que menos chuva? Porque se eu olhar essa produtividade aqui, se eu tiver a mesma produtividade, nós vamos precisar de menor quantidade de chuva para atingir a mesma quantidade no município. Então vejam como é importância o manejo do solo, o manejo sustentável, aquele manejo que propicia maior produtividade e maior armazenamento de água, o que garante uma maior produtividade. E o que isso tem a ver com planta daninha? Né? O que tem a ver com planta daninha? Então, se a gente olhar assim, o geral, o manejo de planta daninha como um todo, a gente sabe que quanto mais a gente depende de herbicida, menos manejo de plantas daninhas nós temos. Ou seja, se eu olhar aqui a população de plantas daninhas hipotética desse lado e aqui o número de anos, né, a minha dependência maior de herbicidas indica que eu tenho uma grande população de plantas daninhas. Ou seja, que eu tenho pouco manejo de solo. O que é manejo de solo? É cobrir o solo 365 dias do ano. É trabalhar com controle de plantas daninhas eficaz. É fazer a retenção de umidade no solo. É ter, né, condições de garantir que aquela chuva que ocorre durante o ciclo da soja fique no solo. Isso dá mais capacidade competitiva para a cultura diante da presença de plantas daninhas. Só que nesse cenário aqui, eu tenho uma dependência maior de herbicidas e o manejo é menor. Ou seja, certamente eu não tenho rotação de culturas. Né? E nesse cenário aqui, eu tenho um manejo maior e uma dependência de herbicidas menor, porque eu estou trabalhando com uma redução da população de plantas. O que me garante passagem daqui para cá? Manejo, adição de carbono no solo. Quanto mais carbono tiver no solo, maior
É uma forma de medir manejo, melhora o meu manejo. Sendo melhor o meu manejo, tem mais água no solo. Sendo melhor o meu manejo, eu tenho uma tendência de diminuir plantas daninhas porque eu estou usando esse solo de modo a não deixar plantas daninhas se desenvolver adequadamente. Tá? Então, uma forma da gente linkar a qualidade do solo, a produtividade maior, o manejo de culturas, com também o surgimento e o desenvolvimento de plantas daninhas. Então, em resumo, quanto melhor o manejo do meu solo, menor chance, ou menor a chance de desenvolver plantas daninhas. Quanto maior a cobertura do solo, durante todo o ano, rotação de culturas, menor a probabilidade de eu desenvolver plantas daninhas e melhor a qualidade, logicamente, desses solos.